Pai do Senhor, estamos mais um assunto da nossa Escola Bíblica Dominical, a mordomia do tempo, lição 8, do dia 25 de agosto de 2019. O textuário diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. A verdade prática. Não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tempo da perspectiva cristã como mordomia, como mordomia cristã. A introdução diz: segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. No plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente, mas após a queda ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que a sua existência é efêmera. Portanto, nesta lição estudaremos o conceito de tempo, sua mordomia e seu proveito. A leitura bíblica em classe eu vou ler hoje porque é muito interessante. Ela fala do Eclesiastes 3 de 1. Tudo, 3 de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, esse assunto na Bíblia, ela é muito frequente, para aproveitar o tempo, o tempo que Deus nos tem dado. É interessante saber que o nosso tempo, ele passa a ser contado a partir de quando nós aceitamos a fé cristã. Existe o tempo em que Deus nos permite fazer alguma coisa para Ele. Só tem sentido a vida quando essa vida ela é direcionada aos planos do nosso bom Deus. Enquanto nós não estivermos com as nossas vidas direcionadas à presença de Deus, não faz muito sentido viver. Mas quando você passa a conhecer Jesus, então a vida faz todo sentido. Por isso que alguém dizia: o que é a vida? O que é a vida? E a vida para nós é estar na presença de Jesus. É interessante que o tempo é igualitário para todos, mas saber como usar é a chave para a vida. E é interessante que nesse capítulo a Bíblia nos diz que existe tempo para tudo, para todo o propósito de Deus sobre o sol. Então, o tempo ele é finito, posto que ele foi criado a partir de quando o homem o homem pecou, No plano original de Deus, o homem seria um ser infinito. No plano original de Deus, o homem poderia ser eterno. Por quê? Porque ia ter começo, mas nunca ia morrer. Mas agora o homem está nessa situação em que a morte o colhe. Então, por isso que o tempo passou a ser contado. O tempo passou a ser contado a partir das coisas criadas. É interessante que no grego existe o Cronos, que é o tempo normal, e existe o Kairos. O Kairos é a ocasião, a ocasião em que Deus ele age na vida da pessoa. Um exemplo disso, como diz a revista Escola Dominical do Cronos, ensina no Salmo 90, versículo 12 e 14, diz assim: o Salmo de Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
coração sábio. Então, ao contar os nossos dias, é o tempo comum, né? A vida que nós vivemos, 50 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos, essa é a nossa vida comum. E essa vida comum é chamada de Cronos. Mas existe o que? Existe o Kairos de Deus. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos, Kairos, e as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder. Atos 1:7, né? Então, o correto será nós pedir a Deus para usar o nosso Cronos dentro do seu Kairos, né? Kairos de Deus, a oportunidade, né? Tudo acontece dentro da oportunidade de Deus. Você vê que Deus prometeu o Redentor com a queda de Adão, depois nasceu Sem, depois nasceu Caim, nasceu Abel, veio Sem, veio Enos, veio um bocado de gente, e o certo é que chegou a 4.000 anos e todo mundo pensou que Deus tinha esquecido, né? E talvez alguém tinha dito: Deus já esqueceu de cumprir sua promessa, mas no entanto chegou a oportunidade. O Kairos é a oportunidade, a ocasião certa em que as coisas acontecem, e foi quando, vindo a plenitude dos tempos, Cristo nasceu, né? Cristo nasceu. É interessante também nós vermos o que diz 2 Pedro 3:8, que diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Então, o tempo, ele foi criado devido ao homem, né? E não o homem devido ao tempo, né? Então, o tempo é uma coisa relativa, uma coisa que foi criada. Deus abriu essa exceção à eternidade para lidar com o homem, né? Mas não tem sentido o tempo dentro da eternidade. Ora, é interessante que Salomão, ele usa tempo, né? O et, né? Possui o sentido de tempo determinado em Eclesiastes 3, né? A Septuaginta traduz por Kairos, né? Que o Kairos seria a época, né? A ocasião, né? E também Zeman, né? Zeman. Os outros dois objetivos são salientar a mordomia e mostrar como aproveitar o tempo. Vamos ver o que diz aqui o texto. No âmbito da gramática, o tempo refere-se à categoria gramatical que indica o momento em que se realiza a ação. Pode-se distinguir o tempo absoluto, que é medida como base no falante, e em relação ao momento da enunciação, o tempo relativo, que se mede relativamente ao já mencionado tempo absoluto, né? A palavra tempo, substantivo grego cronos, na Septuaginta, é tempo. Mateus 25:19, Lucas 8:27, né? Que é o tempo comum, né? 1 Coríntios 16:7, demora, prazo, tempo. É o crono, daí vem a palavra cronologia, cronólogo, né? Cronômetro, né? Para medir o tempo, né? Outros conceitos também são sucessão de anos, dias, né? E é interessante que no hebraico, de Gênesis, diz assim: Bereshit bara Elohim, no início, né? O tempo é chamado de um início, o começo, né? O começo de tudo, né? Ora, eu queria só falar também um pouco sobre o que era o tempo para alguns pensadores, como Albert Einstein, que nasceu em 1879 e morreu em 1955, né? Ele dizia que o passado, o presente e o futuro trata-se de uma ilusão, ou seja, essas três etapas se tratam de projeções mentais, existem apenas na consciência humana. Então, Einstein dizia que o tempo ele não é real, ele é uma projeção mental que existe apenas no imaginário humano, na consciência do ser humano. Ainda segundo Einstein, o tempo e o espaço são independentes, sendo o tempo um fluxo infinito de movimentos e de mudanças, né? A cronologia permite datar os momentos em que ocorrem determinados acontecimentos. Trata-se de uma linha de tempo onde se pode representar graficamente os momentos históricos em pontos e os processos em segmentos. Então, logo, o tempo seria o quê? O tempo seria imaginário, o tempo seria mental, né? O tempo passado, presente e futuro
é uma coisa praticamente que é do imaginário da nossa mente humana, né? A Bíblia também usa et como tempo, em Gênesis 18:10, e que é a mesma coisa que cronos, né? Aliás, que é a mesma coisa que kairos, tempo, né? E cronos, tempo estendido, né? O cronos é um tempo estendido, enquanto que kairos é uma ocasião, né? É mais ou menos isso que ele diz aqui. No hebraico, yom é dia, né? Dia, tempo, de 24 horas, e o et é tempo sem ser de 24 horas. Né? Eu queria mencionar também o Sócrates, né? Sócrates, ele foi morto porque ele tinha pensamentos muito elevados para a sua época, né? E, no entanto, ele foi condenado a morrer de citra, um veneno, né? E o soldado chega para ele para dar o veneno e diz, ele pergunta quanto tempo falta para ele morrer, e o soldado diz, falta ainda meia hora. Ele diz, o que é meia hora, né? Então ele desprezou 30 minutos de sua vida, né? E essa meia hora representa muita coisa, né? Você pode fazer muita coisa dentro dessa meia hora. Foi quando ele pediu para Aristóteles, salvo engano, foi Aristóteles pagar o rapaz que estava matando ele, que não era o guarda, né? Era morto, e recebia ainda uma oferta ainda por matar o condenado, e também pagar um galo que ele devia na cidade de Atenas. Então são coisas que pessoas que desprezam o tempo, mas no entanto o nosso objetivo, a Bíblia nos ensina que nós devemos alcançar juízo, né? Moisés, ele fala no Salmo 90, o Senhor nos permite que nós alcancemos, sabemos contar nossos dias, sabemos viver, né? Viver uma vida dedicada ao Senhor, né? E isso é mordomia, né? Você cuidar de cada segundo que você faz na sua vida, né? O que você faz na sua vida, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Isso é saber contar o tempo, né? Aristóteles nasceu, que é do 4º século, ele disse, será que os números e o ato de contar vem antes ou depois dos objetos contáveis, né? Podemos ter aritmética sem ter coisas para contar, sem a criação? De outro modo, não poderíamos ter o próprio tempo, pois ele mesmo deve ser contado. Então Aristóteles disse que não podia haver tempo sem aritmética, né? Porque senão, como é que ia ser contado? Mais ou menos isso que ele fala, né? Ele dizia que devemos usar números, né, para contar o tempo. Então, se devemos usar números para contar o tempo não é infinito, né? Aristóteles, o escritor aqui diz assim, Aristóteles decidiu, portanto, Nicolas, que a contagem matemática e o tempo são números finitos que não existem antes da criação. Ele não percebeu que o ato de contar e a matemática também são possíveis, assim como a teórica possibilidade de contar, e que o tempo, portanto, pode ser uma mera possibilidade de antes e depois, e que sua sucessão inteiramente separada dos números finitos da criação. O tempo foi criado por Deus, a gente sabe disso, né? Outra coisa interessante também que o professor Nicolas colocou foi do Immanuel Kant, né? Que foi do século, esse já foi de 1724 a 1804, né? Depois de Cristo. Argumentou ele que Deus é um infinito, né? Se o tempo e o espaço também são infinitos, como deve ser se são eternos? Então temos 3 infinitos. Mas isso seria impossível, porque 2 ou mais coisas não podem ser todas infinitas. Logo, Deus deve ser infinito e o tempo e espaço finito, né? Segue-se então que não existe tempo ou espaço para Deus, né? O tempo e o espaço são categorias finitas, e tudo aquilo que conhecemos em termos de tempo e espaço representa um conhecimento finito. Logo, Deus é atemporal e infinito.
não estando limitado ao espaço, e o homem conhece as coisas apenas segundo sua categoria de tempo e espaço. De acordo com Kant, segue-se que Deus não poderá nunca ser conhecido, porque existe uma separação completa entre seu reino de conhecimento e o nosso. Então, para Kant, era impossível Immanuel Kant, a gente não poderia conhecer Deus. Por quê? Porque Deus está separado da criação, né? Mas o que eu queria argumentar é que o nosso Deus é o Deus que transcende e é o Deus que emana também. É um Deus que, mesmo fazendo a criação, está separada dela, né? Mas mesmo estando separado da criação, ele emana na criação, né? Mesmo ele estando separado, ele não se confunde. Nosso Deus, ele não se confunde com a criação. Nosso Deus, ele não se confunde do tempo, ele não precisa do tempo. Como diz João 1:1, no princípio era o verbo. Antes do princípio existir, já existia um ser chamado Deus. Já existia o nosso Deus, já existia antes de acontecer o princípio. Antes do tempo acontecer, Deus já existia. Logo no princípio era o verbo. Então, nosso Deus é o Deus que emana e transcende. É o Deus que está na criação, mas ele não é confundido com a criação, ele está afastado da criação. Por isso que ninguém, como disse Jesus, conhece Deus se ele não se revelar. Então, não é nós que conhecemos através de argumentação a Deus, chegamos ao conhecimento de Deus através de argumentação, através de descobertas científicas, mas é Deus que se revela a cada um de nós, né? Então, o tempo deve ser usado, cada um de nós devemos aproveitar o nosso tempo, né, como uma mordomia cristã, né? Assim como a gente falou que nós devemos aproveitar o nosso dinheiro no reino de Deus, assim como nós falou que nós devemos aproveitar o nosso louvor no reino de Deus, assim como nós falou que nós devemos apresentar a nossa adoração no reino de Deus, a pregação do evangelho no reino de Deus, assim também nós devemos aproveitar o nosso tempo servindo ao Senhor, né? Remindo o tempo, né? Guardando, né? O tempo é o único bem que não podemos recuperar, por isso a palavra de Deus exorta-nos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E pense no dia mau que nós vivemos, né? É interessante dizer que quando você perde uma oportunidade, né, aquela oportunidade da sua vida nunca mais volta. Pode ser que você ganhe outra oportunidade, mas aquela oportunidade ela não virá novamente. Então, o que nós gostaríamos de refletir nessa noite é que nós não devemos rejeitar a oportunidade que Deus nos tem dado de servi-lo e de agradecê-lo a cada dia pelas bênçãos que Ele nos concedeu. Então, aproveite essa oportunidade, aproveite o kairós de Deus na sua vida. Viva o kairós de Deus, né? Viva o tempo, a ocasião que Deus está lhe dando de você estar na sua presença, né? E se o kairós de Deus não chegou ainda, espere, porque vai chegar. Deus vai lhe dar a oportunidade para você servi-lo com alegria, né? E aquilo que Deus prometeu para a sua vida vai cumprir, mas isso no tempo determinado, né? Na sua vontade, porque tudo que vem fora de tempo, ele prejudica, né? E tudo aquilo que vem no tempo certo de Deus é usado como bênção, tanto para nossas vidas, como para a vida dos outros. Deus abençoe vocês todos. Amém.